Bom, gente, dando seguimento aí ao nosso vídeo de orientação, metodologias integradoras, parte 2, a presença pedagógica, vídeo 2, nós vamos trabalhar com um case, né, que é um caso de uma que já aconteceu em uma das nossas escolas, e aí a gente vai ver como que a gente pode lidar com essas situações que acontecem dentro da escola. Então tá lá, no CE do José de Abreu, turma 1002, ao visitar uma sala de aula do curso de empreendedorismo, o diretor da escola começa um diálogo acerca dos resultados baixos da turma. Durante a conversa, o diretor pergunta sobre os combinados das avaliações feitas entre professores e alunos, no início do ano e durante as aulas. Um aluno responde que não sabe o que é um combinado, que o professor não deixa claro como serão passadas as avaliações e que os alunos não percebem os objetivos. Como o diretor, né, poderia lidar com essa questão em relação aos alunos e aos professores? Esse é o nosso questionamento. E aí, eu gostaria que vocês dessem uma pausazinha de uns minutinhos nesse vídeo para discutir, né, com o colega, o que poderia ser feito, né? O que a gente percebe até aqui da metodologia, que está sendo aplicada ou que não está sendo aplicada. Bom, voltando, então, agora depois das nossas discussões, uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro é a questão do diagnóstico correto, né? Então, quando a gente entra numa sala de aula, né, que a gente ainda não está acompanhando a aula desse professor, né, a gente ainda está no início muito pequeno, né, do nosso aprendizado, do nosso estudo, pode ser realmente que o professor ainda não esteja adaptado, né, à presença pedagógica. Porém, a gente tem que observar com os outros alunos e observar também, né, com o diálogo com o professor, né, com a conversa, com a formação direta com esse professor, né, o que está acontecendo, qual é a dificuldade dele, se ele está tendo dificuldade. Porque a gente vai perceber que há uma linha, né, muito tênue, né, entre o que a gente consegue entender e o que a gente consegue passar. Então, quando eu aprendo alguma coisa, no momento que eu passo para vocês, eu passo de uma maneira. E vocês a mesma coisa, vão passar para os coordenadores de uma maneira, o coordenador passar para o professor da maneira dele, e o professor vai trabalhar em sala de aula, né, claro, respeitando a sua maneira de trabalho. Então, essas questões, né, quando a gente recebe, né, de alguma reclamação, ou quando a gente percebe que algo não está adequado à proposta, a gente tem que primeiramente pensar num diagnóstico real. Aí, olhando por cima, né, nessa questão mais superficialmente, a gente percebe que talvez o professor realmente não esteja fazendo os combinados, então talvez essa presença pedagógica dele nessa parte ainda não esteja fortalecida, talvez precise, né, de mais reuniões e mais exercícios para que esse professor entenda qual é a importância, né, desse combinado, do aluno saber, né, os objetivos dele naquela aula, saber os objetivos do que ele tem que aprender, do que ele tem que demonstrar que conhece, de quais são as habilidades que ele precisa desenvolver naquela aula. Então, isso é uma coisa muito importante, isso faz parte da presença pedagógica, né, que o professor deixe claro para os alunos qual é a motivação daquela aula acontecer. Outra coisa também importante da gente colocar é que esse professor também pode estar fazendo tudo isso e o aluno ainda não está percebendo, porque o aluno também vem de um contexto que não é um contexto de educação integral, é um contexto diferenciado. Então, é importante a gente tentar também entender o lado do aluno e tentar trabalhar nessa maturidade no aluno. E aí nós temos uma vertente da presença pedagógica, é uma vertente muito importante, né? A gente tem a representação de duas mãos, né? Uma mão aberta e uma mão fechada. E isso é muito importante para o desenvolvimento de toda a nossa metodologia, né? A gente chama de mão do acolhimento e mão da exigência. Então, até que ponto, né, que eu tenho que acolher e até que ponto que eu tenho que exigir?
Então, quando a gente está, né, no início de projeto, quando a gente está ainda aprendendo, quando a gente está se formando, a gente tem que ter essa mão de acolhimento para o professor, né? E também o professor em relação aos alunos, porque é uma metodologia nova, é um curso novo, então todos nós estamos aprendendo ainda como realizar essas atividades, como realizar essa intencionalidade pedagógica. Então, a gente tem que saber acolher, né, e saber entender essas dificuldades que os nossos colegas de trabalho têm. Mas, ao mesmo tempo, a gente, para a nossa escola caminhar, para as nossas turmas caminharem, para se chegar no objetivo, a gente precisa ter a mão da exigência, que aí está aí representado na mãozinha fechada, né? Eu preciso da mão da exigência para esses professores e para esses alunos, e os professores em relação aos alunos, que é saber acolher, saber entender, mas também saber fazer os combinados e exigir esses combinados, né? Exigir que o aluno também desenvolva e alcance os objetivos estabelecidos. Então, para o gestor hoje, né, é importante, né, ter sempre esse olhar, né, como a gente vai ser, né, gestor, como a gente vai ser formador dos nossos colegas, mas também companheiro de trabalho dos nossos colegas, né, como nós vamos ter essa mão, né, de acolher o professor que ainda não sabe também toda a metodologia, mas também exigir desse professor que ele estude, que ele desenvolva, que ele compareça nas reuniões, para que essa metodologia seja realmente aprendida e seja realmente desenvolvida em sala de aula. E por último, queria deixar aí uma avaliação para a gente, né, uma autoavaliação. E aí deixo uma pergunta para vocês, que é: as discussões de hoje foram válidas para a sua formação, né? O que você discutiu aí com o colega e o que a gente viu aqui no vídeo é válido para você? Né? O que a gente pode tirar disso? Isso é muito importante, a gente sempre fazer uma autoavaliação. E termino com dizer que é sempre falado, né, nas nossas formações do Instituto Ayrton Senna, que é a verdade do nosso curso integral, né? Então, vamos sempre repetir o nosso mantra. Eu coloco minha mão na sua, você coloca sua mão na minha, para que possamos fazer juntos aquilo que eu não posso fazer sozinho. E para terminar, gostaria de agradecer, e o nosso próximo vídeo falará sobre metodologias integradoras, parte 2, mais aprendizagem colaborativa. Muito obrigada!